Bom dia, paz do Senhor para todos. Hoje teve uma pequena chuva, né? Pela manhã, mas já tá aberto o sol. Hoje a palavra que eu tirei, primeiramente falar, né, irmãos? Aqui em casa, eu e minha menina, a gente tem muito sonhar, né? Muito de sonhar. E minha filha mais velha, a Jenny. E Deus tá falando muito de perseguição, né? Porque na visão da minha filha, ela via boneca em cima de cama, né? Eu via irmãos, né? Tipo, eu e meu irmão, mas não era meu irmão. E ele chorava muito porque ele vivia uma perseguição. Eu via José, né? José é do Egito, no caso. Né? Eu via o rosto de José, meu irmão. E ele vivia uma perseguição. Então, não tem idade. Não tem idade para você ser perseguido. Não tem idade. Desde do pequeno ao maior. Quando você tem chamado e é escolhido, vai ter perseguição sim. O inimigo se levanta assim, sabe por quê? Porque ele vê que ele está sendo derrotado. Quando ele vê que ele está perdendo a guerra, imediatamente ele vai mexer os pauzinhos dele para tentar fazer com que você pare. E vai começar a te perseguir de uma tal forma que você não faz noção. E é assim que funciona. O crente é perseguido o tempo todo. Mas acredite, quando você é perseguido, continue, porque você está no caminho certo. Toda perseguição tem um resultado de bênção sobre a sua vida. Aquele que é perseguido se envia das dúvidas. Esse tem um imenso amor para Deus que você não tem noção. E começou assim, hoje cedo. Logo de manhã também já estava escutando uma pregação aqui no Facebook. E um menino de 10 anos estava sendo perseguido por causa da sua geração antepassada. O nome do vô foi dado a ele. Por causa disso, gerou uma perseguição tão grande. Mas foi quebrado. E assim acontece em vida hoje. Tudo é quebrado. Nada permanece. E sem demora, sem delongas, né? Vamos para melhor aqui. Vai falar quase isso também. Então o assunto de hoje, irmão, é perseguição. Persevere. Persevere. Continue perseverando. Sendo firme, fiel ao teu Deus que você serve. O Deus do céu. Aqui a gente clama quando o papai está ali com seus ouvidos atento ao nosso clamor. Então, continue firme. É difícil, muito difícil mesmo, ainda mais quando a gente é perseguido. Primeira coisa que nós pensamos é desistir, porque estamos sendo perseguidos. Assim aconteceu comigo. Eu comecei a ser perseguida aqui na minha casa, falei, bom, melhor nunca. Na minha mente era melhor nunca ter conhecido isso, porque então. Mas não é assim, né? Não é do jeito que a gente quer. Quando Deus tem algo pra nossa vida, não adianta você correr. Quem capacita é Deus, quem dá força é Deus. Então, nossa fé tem que ser depositada somente nele. E a palavra em Jeremias 8 vai falar bem assim, ó. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes e os ossos dos sacerdotes e os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora da sua sepultura e expô-lo-ão ao sol e à lua e todo o exército do céu a quem tinha amado e a quem tinha servido e após quem tinha ido e a quem tinha buscado e diante de quem se tinha prostrado não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra, e escolher-se-á antes a morte, do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei o Senhor dos Exércitos. Ossos, né? Ossos. Tá falando de ossos. O que vai não é o osso,
Não é nossa... Vai ficar aqui. Fica aqui. Não vai nada. Nada. O que vai é o nosso espírito. Nossa alma. Essa vai. Por isso que quando você fala... Quando falamos, a gente luta contra a carne. É contra a carne que lutamos. É isso que lutamos. Contra a nossa própria carne. Dia após dias. Porque isso não vai para o céu. Sim, o espírito vai. Então nós temos que trabalhar para fortificar nosso espírito. O que precisa estar firme, focado no céu, o espírito. É o que Deus está falando hoje para nós. Que o nosso espírito precisa estar conectado ao céu. Para poder subir, nós temos que estar firmado ao céu. E hoje eu estou muito tocada porque Deus está falando disso conosco. Então, nosso espírito precisa estar conectado aonde? Ao céu. Aonde? A Deus. Ao trono do Senhor. Ele precisa estar conectado hoje com Deus. Porque naquele grande dia, quando todos os ossos ficarão como esterco. Porque o que é do pó ficará no pó. O que é pó ficará pó. Não subirá. Não subirá. E Deus está falando isso. Então a carne é humana. A carne é humana, é falha, pecadora, incorreta. E é isso que nós lutamos dias após dias. Para nossa própria carne não falar mais alto. Porque às vezes, a minha vontade agora era o quê? A minha vontade era ficar aqui, deitada. Você acha que a minha vontade era mesmo de vir aqui? Mas eu não faço, como eu sempre digo, eu não faço isso para o homem. Eu faço isso para Deus. Então quem me dá força é Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem sustenta a minha alma é Deus. E assim é. Eu tô falando muito, medita nessa palavra. Jeremias 8. E no final ainda vai falar, escolheu-se antes a morte do que a vida, de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que quer ficar nos lugares onde eu lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Te conserte. Se você vai ter escolha, Deus deu livre e arbítrio para você escolher. Ou vai, ou fica. Isso será a sua escolha. Ou vai ou fica. Não tem outra. Se você acha assim mesmo que vai, se escaneie primeiro. Eu me escaneando, eu, Daiane, olhando para mim, eu não acho que eu não vou ainda não. Eu acho que eu fico. Se Deus vir agora, eu vou ficar. Não tô preparada. E assim é você, se escaneie. Vê o que ainda não está do agrado de Deus. Não tô falando que a gente vai ser perfeito também não, tá? Ninguém vai ser perfeito. Jamais seremos perfeitos. Jamais. O único perfeito foi o Senhor. Então nós não vamos chegar nunca aos pés dele de ser perfeito. Não pense isso. Mas Deus quer mais. O que nós podemos dar de melhor a Ele. Às vezes nós podemos até nos superar. Nós achamos que nós não podemos dar nada. Ah, meu Deus, então eu tô ferrado porque eu não consigo fazer nada. Quem disse? Se você olhar ao seu redor, olhar tudo a tua história, pegar tudo que você já fez, algo de bom você pode dar. Então pegue isso de bom que você fez, está fazendo, que isso daí será recompensado. E continue fazendo. Renuncie o seu eu, a sua carne. Vontade, tô com preguiça. Hoje eu não tô afim de ir na igreja não, hein? Ou às vezes fala assim, ah, eu não tô afim de conhecer esse Deus não, que todo mundo fala não. Então continue pensando assim, que você não vai. Prefira conhecer esse Deus que nós clamamos, buscamos, exaltamos, glorificamos, que Ele tá falando, que você subirá. Mas, se você não fizer isso, não subirá, ficará aqui, nesta terra maligna. Que isso daqui se tornará, no final, a gente não sabemos como vai ser. Então é isso que eu tenho pra tua vida, pra minha vida hoje. Mas antes de terminar isso aqui, eu quero te convidar aí. Sabe pra quê? Pra melhor parte.
que é a oração do Senhor. Eu te convido aí a fechar os teus olhos e clamar comigo. Senhor, meu Deus, papai querido, obrigado, meu Pai, por esta oportunidade, por esta palavra, meu Pai. Papai querido, que essa palavra ela venha ser como uma flecha, Pai. Que ela venha acertar um coração em cheio, Pai. Que ela venha ficar remoendo dentro de um coração, Pai. Pai, aonde tiver um crente localizado, meu Pai, toca nele agora, Senhor. Coloca tuas mãos sobre a vida dele agora, meu Pai. E comece a incomodar de uma tal forma que nem ele, papai querido, vai acreditar, Senhor. Pai, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Pai, venha nos moldar conforme o teu querer e não conforme o nosso, Senhor. Pai, que nós venhamos ser um vaso em tuas mãos, Pai. E o Senhor venha ser o oleiro, Senhor. Que o Senhor venha quebrar conforme o teu querer todas as vezes que necessitar, Pai querido, de mudança, meu Pai. Ei, Pai, Deus de glória, Deus de poder. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esta rica oportunidade, Senhor. Obrigado, papai querido, pelo nosso dia de hoje que já se iniciou, Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos guardado ao decorrer da noite, ter nos livrado ao decorrer desta noite, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado por ter guardado nossa família, o nosso lar, a nossa casa, Senhor. Pai, que o Senhor não venha retirar a tua presença ao decorrer deste dia, Pai. Papai querido, que o Senhor, papai, conceda ao nosso coração, Pai, aguarda, Pai, o nosso ser, o nosso escudo, Pai, ao decorrer deste dia de hoje, Pai. Que o Senhor já venha tirar todo empecilho, todo embaraço, papai querido. Toda cilada que o inimigo já está preparando para nós, que venha cair por terra, em nome de Jesus, Pai. Papai querido, visita lares aí, meu Pai. Começa, Pai, a fazer a mudança dentro de lares aí que precisam ser mudados, Senhor. Começa a tocar na vida do esposo, da esposa, dos filhos, Senhor. Porque eu creio, meu Pai, que tem pessoas aí que tem chamado, é um escolhido do Senhor, meu Pai, é um vaso valoroso para ti, meu Pai. Então começa a tocar nesta pessoa agora, Senhor. Começa a tocar no coração, no íntimo, Pai, e mais no profundo dela, Senhor. Assim eu te peço, meu Pai, que ela venha a ser tocada por esta manhã, que o Senhor venha abrir porta de emprego para as pessoas que necessitam de porta de emprego aberta, Senhor. Mas não é qualquer coisa, meu Pai, não, Senhor. Abra uma porta extraordinária, Senhor, que nem mesmo a pessoa imagina que seria aberta para ele, nem para ela, Pai. Oh, meu Senhor, Deus de glória, Deus de poder, meu Pai, vai abrindo, papai querido, vai todas as fechaduras que estão trancadas para esta pessoa, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, começa, Pai, levantar jovens, mulheres, homens, Pai, verdadeiros adoradores do Senhor, meu Pai, compromissado com tua palavra, meu Pai, para levar a palavra de ânimo, de conforto para aquele que necessita, até mesmo o nosso vizinho, papai querido, o da esquerda, o da direita, meu Pai, o da frente e o da retaguarda, meu Pai. Papai querido, que eu venha ser este vaso, Pai, que na onde, Pai, eu colocar a minha boca, minha mão, Pai, o Senhor tocará, Senhor, e assim será com esta pessoa do outro lado que está escutando esta oração, meu Pai, que o Senhor tocará nela, que ela vai ser um instrumento valoroso em tuas mãos, Pai, para conseguir mais uma alma para o Senhor, meu Pai, que será salvo naquele tão grande dia esperado, meu Pai. Assim eu te peço, Senhor, nesta manhã, e agradeço e te glorifico, meu Pai, mais uma vez por esta rica oportunidade, Pai, concedida a nós. Oh, meu Pai, Deus de glória, Deus de poder, meu Pai, que o Senhor venha visitar agora, Senhor. Que o Senhor venha permanecer conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Assim eu te glorifico e exalto. Amém e amém. Fica na paz do Senhor, que seu dia seja abençoado. E que essa palavra fique cravada dentro do teu coração, como pela manhã ficou cravada no meu. Essa palavra ela entrou como uma flecha no meu coração nesta manhã. E quando ela entrou, não entrou só ela. Porque de costume eu peço todo dia a Deus, toda noite, Senhor, fica comigo, durma comigo. E aconteceu isso, Deus dormiu comigo. E Ele está comigo ainda. Os seus anjos estão comigo ainda ao decorrer desta manhã. Sabe por quê? Porque logo pela manhã, você escutar tudo isso, não ser tocado. E eu estou muito grata a Deus. Por Deus, para meus filhos, eu ser tocado pelo Senhor.
Porque minha filha também. Eu creio, meu filho, eles não são meu, porque eu coloquei eles na mão de Deus quando eles nasceram. Então ele é do Senhor. Então é isso, é o resultado que a gente vê, né? Criança, sendo bênção sobre a vida de Deus, trazendo melhor coisa, né? Você escuta um gritinho ou outro, mas às vezes somos falhos, né? Como digo, a carne é falha. Ficamos bravos, mas logo em seguida melhoramos. Por quê? Porque os amamos. São nossos filhos. São herança do Senhor para nossa vida. Não são nossos, mas é nossa herança. Temos que guardar, cuidar, zelar, porque é de Deus. Então é uma herança que Deus nos deu, que a qualquer momento Ele pode tomar. Então, zelo. Escute muito em criança. Quando a criança falar para você, mãe, eu tô vendo ou eu tô sonhando isso, acredite. Acredite. Porque eles têm uma intimidade com Deus que você não faz ideia. Você não faz ideia do quanto é a intimidade dessas crianças com Deus. Então acredite. Quando um pequenininho falar algo para você, acredite nele. Fica na paz do Senhor. Que seu dia seja abençoado.